Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Cicobi Sul, Sierra Móveis, Arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata, Instituto Belader. Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um programa. Nesse mês de julho nós vamos estar abordando vários aspectos com relação à gravidez. Então você que está pensando em engravidar, você já está grávida, então assista os 4 próximos programas que a gente vai estar falando sempre com relação ao aspecto relacionado à gravidez. Hoje a gente vai estar falando com o médico obstetra Pedro Carvalho e Silva a respeito de parto humanizado. O que é, como é que funciona, é um assunto muito legal. E na reflexão dessa noite a gente vai conversar a respeito de hábitos autodestrutivos. Hábitos que às vezes a gente faz, às vezes até sem pensar e que podem levar a gente a travar a nossa vida profissional, a nossa vida emocional, espiritual. Eu queria convidar você para interagir com o programa Veritá através do Facebook, através do nosso WhatsApp. Mande mensagem, compartilhe o nosso programa na nossa página, na nossa fanpage no Facebook. A gente está aberto a sugestões, a críticas, para que a gente possa cada dia estar melhorando o nosso programa. Eu queria mandar um grande abraço para as pessoas que já têm feito isso, que têm compartilhado, que têm mandado o WhatsApp com as perguntas. Então, um grande abraço do Veritá e toda a nossa produção, ok? O programa só está começando. Sejam bem-vindos ao Instituto Beladerme. Apresento o que é de mais avançado em tecnologia e procedimentos. Na Beladerme dispomos de tratamento rejuvenescedor, facial, corporal e vulvovaginal. Temos variados tratamentos do mais sofisticado ao mais simples. Na Beladerme você encontra um ambiente agradável e de muito bom gosto, criado especialmente para melhor atendê-lo. Quer ficar ainda mais bela? Agende sua visita aqui na Beladerme. Você agora faz parte de uma nova era, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Cicobi, faça parte. Nós estamos hoje com o Dr. Pedro Luiz Carvalho e Silva, que é médico ginecologista e obstetra, e a gente vai conversar com ele a respeito de parto humanizado. Pedro, muito obrigado pela tua presença, médico jovem, nova geração chegando aí. Seja muito bem-vindo à nossa cidade e ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Altemar. É um prazer estar aqui com vocês para poder tirar as dúvidas das pessoas que estão assistindo o nosso programa. Isso é muito legal, essa participação. Bacana. Pedro, o Brasil ele é um dos campeões mundiais de cesariana, não é? E existe todo um trabalho do Ministério da Saúde, das próprias sociedades médicas para reduzir esse número de cesarianas. Porque, assim, hoje em dia existe essa cultura, infelizmente, que a cesariana é uma cirurgia boba, banal, mas é uma cirurgia agressiva, é uma cirurgia intervencionista, que tem os seus riscos, não é? Certo. É assim, a gente sabe que o Brasil é um dos campeões mundiais de cesárea e o Ministério da Saúde, há uns 2, 3 anos, vem tentando, através de normativas, reduzir esse número de cesárea. Isso por um motivo óbvio, né, que você acabou de falar. A cesárea não é uma cirurgia banal, ela traz riscos para a mulher. A gente sabe que os principais riscos de uma cesárea tem um sangramento aumentado, tem risco de infecção, tem risco para as próximas gestações. Então, todas essas cirurgias, elas envolvem riscos. E muitas vezes as pessoas não sabem que uma cesárea é uma cirurgia. As implicações de uma cesárea, realmente. E com relação a... Vamos falar para o pessoal, conceituar o que é, então, Pedro, um parto humanizado, em linhas gerais? O parto humanizado tem como princípio
Principalmente o respeito à paciente, né? A gente sabe que ultimamente as mulheres têm ganhado muita voz e elas têm procurado saber sobre seus direitos, seus deveres e se informado muito sobre esse momento que é o momento do parto, né? Um momento que que marca muito a vida da mulher. Então, assim, o parto humanizado veio para uma lacuna para trazer mais respeito para a paciente, evitar procedimentos desnecessários, tudo que vai infligir um maior sofrimento na mulher, né? Então, eu caracterizaria o parto humanizado como respeito à mulher acima de tudo. A gente estava conversando lá nos bastidores, Pedro, você disse que na realidade é uma tentativa de retorno às origens, não é? Isso. Porque antigamente as mulheres tinham neném em casa, né? Eu mesmo, não que eu seja velho, mas eu nasci em casa, não nasci em hospital. Então, de certa forma, é isso, é como se fosse um retorno das origens, seria isso? Sim. Até uma curiosidade, eu não sei, mas meu pai, o Dr. Manuel, todo mundo conhece ele nasceu em casa também. Um dos mais conhecidos obstetras aqui de Rondonópolis nasceu em casa. Então seria um retorno às origens. Antigamente os partos eram tidos em casa, com parteiras, e com o passar do tempo, a evolução da medicina, os estudos, foi se mudando esse modelo de parto por parteiras, por pessoas que eram responsáveis por fazer esse tipo de parto para o modelo hospitalar, né? E com isso se perdeu muito dessa base. Então o que está tentando se resgatar é um pouco voltar às origens, pensar o nascimento como um acontecimento muito especial para a vida dessa mulher, não um procedimento que ela vai lá, agenda, tem seu bebê e finaliza tudo. Porque hoje em dia o mundo está muito fast food, tudo muito fácil, muito rápido. Eu vou lá, resolvo, tudo muito superficial. E às vezes acaba se perdendo essa questão humana, essa questão que engrandece a mulher no momento do parto, né? Então, além do retorno às origens e o crescimento pessoal da mulher, a gente está na proposta de diminuir os riscos para a mulher também. Sim. Diminuir os riscos decorrentes de uma cesárea, diminuir os riscos para o bebê também, porque a cesárea traz implicações para o bebê também, né? Pedro, fala um pouquinho dos benefícios do parto normal para a mulher e para o bebê. A gente sabe, primeiramente, para o bebê, os índices de Apgar, que são os medidores do bem-estar do bebê quando ele nasce, são melhores para bebês que nascem de parto normal. Tem a questão da insuficiência respiratória, que é maior nos bebês que nascem de cesárea, porque o bebê ele é pego desprevenido, ele não sabe que vai nascer. Então, muitas vezes, o pulmão ele não está preparado, acaba tendo algum probleminha na cesárea. De repente corta e tira ele. Basicamente isso. E no parto normal, por ele passar pelo canal de parto, por ter toda essa modificação... Né, é o próprio organismo que diz que é a hora dele nascer. É a hora, né? Exatamente. Não sou eu, não é a mãe, exatamente. É o bebê decide a hora dele. A gente está respeitando a vontade do bebê, né? Então, ele tem menos índice de complicações respiratórias, tem melhores índices de nascimento, ao contrário da cesárea, né? Em relação à mãe, a mãe tem menores índices de sangramento, menores índices de infecção, menores índices de dor pós-parto, né? Então tudo isso é muito mais rápida, muito mais rápida. Muito né? mais rápida, facilita na amamentação, facilita nos cuidados do bebê, né? Então o parto normal tem muito mais benefícios do que uma cesárea. Pedro, e com relação à realidade da Santa Casa hoje, nesse processo de humanização, o que você pode falar para a gente? Muita coisa tem mudado na Santa Casa, né? Assim, eu fico feliz de ver essas mudanças. Eu estou aqui tem um ano, eu conheci os modelos dos lugares que eu trabalhei. E quando eu cheguei na Santa Casa, eu vi que a Santa Casa não está tão atrás dos hospitais que eu trabalhei em São Paulo, que é um grande centro, né? Então, a equipe lá é muito empenhada na área da humanização. A gente conta com enfermeiras obstétricas que acompanham os partos de baixo risco, que fazem a triagem das gestantes, né? E procuram dar todo esse processo de humanização no atendimento dessas pacientes do SUS, aqui da Santa Casa, né? Além disso, a gente sabe que mês que vem vai inaugurar uma ala nova lá na Santa Casa, que vai dar uma maior privacidade para as famílias, para terem o parto como um evento especial mesmo na vida deles, né? Pedro, isso é uma coisa que tem que ser mudado só através da educação, né? Sim. Mas tem muitas mulheres que têm um verdadeiro pavor de falar de parto normal, não é? Certo. Porque elas ouvem coisas terríveis, que elas, enfim.
o que você podia dizer, desmistificar com relação ao parto normal para essa mulher que está nos assistindo e que fala, Deus me livre parto normal? Isso daí é uma questão muito complicada até para a gente que está lá na frente, que está trabalhando no dia a dia como plantonista da Santa Casa, é um tema muito delicado, porque muitas mulheres não são preparadas para o momento do parto. Elas passam o pré-natal inteiro fazendo suas consultas, seus exames, e não é conversado sobre o momento do parto. E quando ela se dá conta, o bebê quer nascer, está lá para nascer. E ela não se preparou psicologicamente para esse momento. Sem contar que a gestante, ela tem uma fragilidade emocional, né? Todos os hormônios estão à flor da pele, então ela não tem o mesmo discernimento de uma pessoa que não está passando por esse momento. Então ela recebe muita pressão dos familiares, do vizinho, tem sempre aquele caso ruim da vizinha, aquele caso ruim da tia, que não reflete a realidade como um todo, né? A gente sabe que um parto normal, ele tem menos complicações e assim, muito se teme por causa da dor, né? Eu tenho medo de dor, eu tenho medo disso, mas se for trabalhado psicologicamente desde o começo da gestação, a mulher saber que ela vai enfrentar tudo aquilo, naquele momento ela consegue tirar de letra, entendeu? E outra, depois a alegria, né, de ter o neném nos braços, de ter deixado ele nascer de forma natural, isso apaga todo e qualquer incômodo de dor, não é, Pedro? Isso, assim, a gente vê que é um momento sublime, vamos dizer assim. A paciente passar por todo aquele momento é como se fosse, eu comparo assim como uma maratona, né? Quem está preparado consegue chegar bem no final. Quem não está preparado chega com a língua de fora, assim, meio cansado, suado. Mas quando chega no final, todo mundo tem aquela recompensa, que é ter o bebê nas mãos, é ter aquela felicidade de ter dado conta e ter passado por esse momento e sair fortalecido disso, né? Pedro, você podia dizer para a gente, assim, você na prática, você identifica um perfil de mulheres que, digamos assim, que sofrem mais ou que realmente não conseguem ter um parto normal? Por exemplo, as mulheres que são mais jovens ou as mulheres que não fizeram um bom pré-natal, você tem um perfil dessa mulher, digamos assim, ou não? Geralmente, as pacientes que têm uma dificuldade para ter um parto normal são as pacientes que igual você falou, pacientes jovens, pacientes em situações em que não tem um apoio familiar, não tem uma base muito boa para que todo esse processo seja encarado, entendeu? Então, geralmente as pacientes que não têm um bom preparo psicológico, um bom preparo familiar, que não tem aquela rede de auxílio, ela vai sofrer mais do que uma paciente que teve as informações adequadas do pré-natal, que sabe o que ela vai passar e que tem um apoio psicológico e emocional por parte da família e de profissionais, né? Pedro, eu acho que uma outra coisa interessante que a gente pode falar nesse processo de humanização é a introdução do pai como um elemento participativo de todo esse processo. Uma coisa que até há poucos anos atrás era proibido, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Antigamente a paciente ela ficava no seu leito, né, restrita ao seu leito, sem alguém para dar um apoio nesse momento, né? Alguém conhecido. Alguém né? conhecido, alguém um rosto familiar para ajudar nesse momento que mesmo. É um momento né? delicado, né? É um momento delicado que a pessoa insegura, né? precisa de alguém lá para dar aquele apoio, né? Então isso também é um critério de humanização, de você ter uma pessoa do seu lado para te ajudar efetivamente, ajudar você a fazer exercício, te levar para o banho, te dar aquele apoio e incentivo, né, para que as coisas passem de uma maneira mais fácil, né, se facilite o trabalho de parto, se facilite todo o resultado do processo, né. O problema é quando tem algum marmanjão que desmaia lá, né, Pedro? Como é que faz? Acode a mãe ou acode o marmanjão? E acontece mais em casos da cesárea, né, porque tem muitas pessoas que são sensíveis a ver sangue, ver alguma coisa assim. Geralmente a pessoa dá uma desmaiada, começa a ficar branco, suar, né? A gente põe uma cadeira lá e deixa ele um pouquinho lá até tomar um ar, respirar. Ô Pedro, a gente já está terminando a nossa entrevista. Eu queria que você desse um recado para aquela gestante que está em casa nos assistindo. Para ela, o que você poderia dizer para ela para tirar um pouco os medos a respeito do parto normal? O melhor conselho que eu poderia dar às pessoas que estão assistindo, às gestantes, futuras mães, né, seriam para que elas se preparassem, para que elas buscassem informação, que ela questionasse seu médico do pré-natal, para pensasse como vai ser seu parto, como ela idealiza o parto, para que não seja pega desprevenida, né, que passe a gestação inteira e que só pense no parto no momento que ele acontecer. Então esse é o melhor conselho que eu poderia dar aos telespectadores que estão assistindo, gente. Eu acho que o melhor conselho realmente é a informação, né? A informação. Ela saber o que vai enfrentar,
Quanto mais conhecimento ela tiver, que com certeza vai diminuir o grau de ansiedade dela. Não é Com isso? certeza. Pedro, muito obrigado pela tua presença aqui. Daqui a pouco a gente volta. Sejam bem-vindos ao Instituto Bela Derme. Apresento o que é de mais avançado em tecnologia e procedimentos. Na Bela Derme, dispomos de tratamento rejuvenescedor, facial, corporal e vulvovaginal. Temos variados tratamentos do mais sofisticado ao mais simples. Na Bela Derme, você encontra um ambiente agradável de muito bom gosto, criado especialmente para melhor atendê-lo. Quer ficar ainda mais bela? Agende sua visita aqui na Bela Derme. Você agora faz parte de uma nova era, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Sicoob. Faça parte. A gente vai conversar hoje um pouquinho a respeito de alguns comportamentos autodestrutivos. Às vezes a gente pensa que só alguns hábitos como fumar, beber em demasia, não fazer atividade física, é que são hábitos danosos, hábitos que fazem mal para a nossa saúde. Mas existem muitos comportamentos que a gente muitas vezes comete no nosso dia a dia que são igualmente ou mais danosos do que esses hábitos também irregulares que eu acabei de citar. Então a gente vai conversar hoje um pouquinho a respeito desses hábitos ou comportamentos que jogam contra a gente mesmo, que são hábitos autodestrutivos. O primeiro deles é: pare de valorizar aquilo que você não tem. Isso é um hábito muito destrutivo. Às vezes as pessoas elas têm essa tendência de ficar valorizando em demasia somente o carro que não tem, o emprego que não tem, a casa que não tem, e se esquecem de valorizar aquilo que ela tem no dia de hoje. Então isso é um comportamento muito complicado. Se você não aprender a ser grato com aquilo que tem hoje, que está na sua mão, grato pelo seu trabalho, pelo seu patrão, pelo seu carro, pela sua casa, você jamais vai alcançar alguma coisa a mais além disso. Deixe de ficar valorizando apenas aquilo que não tem. Valorize o que você tem hoje. O segundo hábito muito destrutivo é a pessoa não sair da sua zona de conforto. A psicologia fala muito sobre zona de conforto. O que é na realidade zona de conforto? É a pessoa manter aquela vida, manter os seus hábitos, manter aquela coisa que não deixa ele satisfeito, que não deixa feliz, que não deixa pleno, mas a pessoa tem medo de romper com aquilo. Então ela cria aquela zona de conforto, que na realidade é uma zona desconfortável, porque é uma zona que não leva a pessoa a crescer, que não leva a pessoa a progredir. Então, um hábito destrutivo é você, é eu, é nós ficarmos presos nessa zona de conforto. O terceiro hábito autodestrutivo são pessoas que se preocupam demais com a opinião das outras pessoas. Isso é muito verdadeiro, principalmente quando as pessoas elas têm uma baixa autoestima. Ou seja, são aquelas pessoas que têm uma insegurança, são aquelas pessoas que não acreditam muito em si, são aquelas pessoas que são muito sensíveis à crítica e à opinião das outras pessoas. Então, se você quer um conselho, se você realmente quer progredir, quer se tornar uma pessoa melhor, então pare de se preocupar tanto com a opinião das outras pessoas. Um outro hábito extremamente autodestrutivo, que a psicologia também fala muito, é a
autovitimização. Ou seja, são aquelas pessoas que são eternas vítimas. São vítimas do governo, são vítimas dos pais, são vítimas dos irmãos, são vítimas do patrão, dos colegas de trabalho. Ou seja, tudo que acontece na vida dela não é culpa dela, é sempre culpa de alguém. Então, isso também é um hábito extremamente destrutivo, porque quando você terceiriza a sua culpa, quando você terceiriza a sua responsabilidade para outras pessoas, isso te coloca numa posição de eterna vítima. E a vítima, ela não tem responsabilidade sobre os fatos. A vítima, ela não tem poder de reação, porque ela é uma vítima de outras pessoas. Então, se você quer aprender a caminhar, se você quer aprender a progredir na vida, comece a quebrar esses hábitos destrutivos. Seja uma pessoa mais grata, não fique assim olhando para a vida dos outros, não fique se importando tanto com a opinião das outras pessoas. Pratique a autorresponsabilidade. A maneira como você está hoje, a maneira como você está vivendo a sua vida é única e exclusivamente responsabilidade sua. E a partir do momento que você entender isso e você pegar o timão da sua vida nas suas mãos, a coisa vai começar a mudar para você. Enquanto você ficar jogando a culpa em outras pessoas, você vai ser um eterno joguete, um eterno peão no jogo dessa vida. Então, está na hora da gente aprender a tomar a responsabilidade das nossas vidas em nossas mãos. Fique agora com o quadro Gotas do Saber. Eu queria compartilhar com vocês essa noite um versículo da Bíblia que está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Eu não vou ler todo, eu vou me ater mais ao final. O final diz assim: Deus falando para o homem, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Deus está dizendo aqui para nós que nós temos escolha, não é? Nosso livre-arbítrio que Deus nos deu, a gente pode escolher a vida e pode escolher a morte. E Deus ainda dá uma dica, né? Escolhe, pois, a vida. Então, muitas vezes, infelizmente, as pessoas têm escolhido caminhos de morte, caminhos de autodestruição, ou através de hábitos de vida perniciosos, ou então usando esses hábitos que a gente acabou de falar na nossa reflexão. Então, nessa noite, escute o conselho que Deus dá para a gente, para mim e para você. Escolhe, pois, a vida. Sejam bem-vindos ao Instituto Bela Derme. Apresento o que é de mais avançado em tecnologia e procedimentos. Na Bela Derme, dispomos de tratamento rejuvenescedor, facial, corporal e vulvovaginal. Temos variados tratamentos do mais sofisticado ao mais simples. Na Bela Derme, você encontra um ambiente agradável de muito bom gosto, criado especialmente para melhor atendê-lo. Quer ficar ainda mais bela? Agende sua visita aqui na Bela Derme. Você agora faz parte de uma nova era, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Sicoob. Faça parte. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Sicoob Sul, Sierra Móveis, Arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata. Instituto Bela Derme.